Estamos começando mais um Clube da Cozinha, esse programa empolgante patrocinado por Escola Superior de Gastronomia e Marca do Sabor. Hoje eu vou ensinar uma receita muito prática. Já fez risoto na panela de pressão? 10 minutinhos, está tudo pronto. Isso tudo daqui a 2 minutinhos, não mude de canal, a gente já está voltando. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. É possível ser saudável na correria do dia a dia. O Poavre Gourmet traz o melhor da comida self-service com um cardápio criado por nutricionistas. Variedades de saladas, carnes e combinações para diversas necessidades alimentares. E na sexta-feira, aquela feijoada tipicamente brasileira. Tudo isso com a comodidade do estacionamento próprio. Poavre Gourmet, um galpão inteiro do Espaço Arte, dedicado à sua alimentação. Marca do Sabor, o segredo da sua receita. Estreia em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Colégio Nossa Senhora das Dores, onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos formando gerações. Sempre criando e recriando, fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco, num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Matrículas abertas. A Gigalink continua expandindo seus horizontes e chega a São Pedro da Serra para garantir aos moradores e comerciantes locais internet de qualidade e com preço justo. Muito feliz, muito feliz. Eu não vi a hora de chegar uma concorrente aqui. Chegar a mais um distrito é um grande passo para atingir a visão da empresa, que é tornar-se, até 2019, o maior provedor de internet do interior do Brasil. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Opa, estamos de volta nessa câmera, naquela. Fico sempre perdido quando a gente grava ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas assim. Então vou virar para aquela lá, em 1, 2, 3 e pum, virei. Virou na frente. Gente, 2018, 200 anos de Nova Friburgo, a TV Zoom começou o ano bem, começou o ano pé direito, muito legal. Fizemos uma transmissão de carnaval impecável, muito bacana. Maior nível de interação com o público na internet, foi muito bacana, realmente, com Luciana Ferraz e Davi Rangel, tá? E em março agora, o grande projeto da TV Zoom para 2010, o Desafio 200 anos TV Zoom. Como é que funciona isso, gente? Já fechamos com as escolas, reuniões, regulamento, tudo certinho, tá? E vai ser um game entre as escolas. Os alunos de 9º ano, aqui do município, seja rede municipal, estadual ou escolas particulares, elas estão mandando equipes, a gente vai ter lá no Cadima Shopping disputas entre essas equipes. E qual vai ser o tema? A história da colonização e a história antiga de Nova Friburgo. Olha só que legal, a gente está envolvendo os adolescentes, vai envolver os telespectadores falando sobre a história do município. Isso é muito bacana. E para apoiar esse tipo de iniciativa, a gente tem os parceiros de Nova Friburgo que entendem que isso é importante.
O primeiro parceiro que a gente fechou na brincadeira toda foi o Cadima Shopping. O Cadima Shopping vai nos abrigar. Nós vamos fazer essas gravações do Desafio 200 anos lá no Cadima, né? Depois ligou para mim e falou: Salvador, eu olhei esse programa na televisão, a chamadinha que você fez, eu quero participar, né? Aí veio participar com a gente, pediu para estar no projeto, muito legal, seu Arivelto, da Imperatriz das Louças, em Olaria, que é o cara, é meu guru, assim. Eu trabalho com gastronomia, vocês sabem disso, aqui na Escola Superior. O cara lá é o meu guru, eu vou lá tem de tudo. E ele entrou aqui no projeto também. Depois, abraçando o projeto também, veio a SAF, que é uma empresa que já patrocina programa aqui na TV Zoom, e falou: não, a gente não pode ficar de fora desse desafio. E a Friburgo Online também, Free Online, provedor de internet aqui da cidade também, não, temos que estar dentro dessa história. E a H-Tour, que é a empresa que está dando a premiação, né? Os jovens vão disputar, a equipe vencedora vai ganhar um super pacote de viagem com tudo incluído. Muito legal. E a escola vencedora também, ela vai receber um donativo de gêneros alimentícios que ela vai indicar uma instituição de caridade, ou seja, é um projeto muito fechado, muito legal, que está atendendo a instituição, tem um cunho social, tem um cunho histórico e cultural de Nova Friburgo, coloca os jovens para se congregarem. Isso não é uma disputa entre as escolas para saber quem tem o melhor projeto acadêmico, não é nada disso. É uma brincadeira onde a gente discute sobre a história de Nova Friburgo. Não é bacana? Muito legal, né? Friburgo tem muita coisa boa, gente. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que nós temos uma das melhores escolas de gastronomia do Brasil em Nova Friburgo. Uma das mais bem estruturadas. É a única escola do Brasil que tem uma metodologia onde o aluno que vai se formar chefe lá, ele prepara individualmente toda a sequência de trabalho dele durante o curso. Então, você imagina, num curso de confeitaria, o aluno ele faz a própria torta, ele faz toda a preparação daquela torta e no final ele vai com aquela tortinha para casa. Os outros cursos normalmente montam a equipe e no final da história a equipe produz aquilo. No nosso curso, esse preparo é individual. Funciona lá no Nova Friburgo Country Club. A gente tem uma página no Facebook, que é a Escola Superior de Gastronomia. Digo a gente porque, eu não sei se vocês sabem, eu sou diretor lá da escola. Saí do Brasil, fui fazer formação internacional para estar lá na Escola Superior de Gastronomia da Cândido Mendes. Tem o telefone também, que é o 2523-0300, funciona de 1 da tarde até as 10 da noite. Nesse momento, nós temos aí turma começando de chefe de confeitaria, tá? Com toquezinho de panificação, e temos o chefe de cozinha também. Dá um pulinho lá, olha a nossa página no Facebook ou o nosso site www.ucam, né, nome da abreviatura da universidade, UCAM, ucamgastronomia.com.br. Você tem certeza que, ou dá um pulo lá no canto, cara, vai na escola de gastronomia, vai conhecer a estrutura, você vai se surpreender. Mesmo que você não vá estudar, é legal você conhecer para ver o quanto Friburgo está com coisa legal, né? Vamos cozinhar agora. Hoje eu resolvi fazer o seguinte, facilitar a vida de vocês em casa numa receita que não tem muito como dar errado. Nós vamos fazer um risoto na panela de pressão. Qual seria a técnica normal, a técnica tradicional do risoto? Na técnica tradicional, você cortaria uma cebola bem pequenininha, refogaria ela no óleo ou no azeite, depois você adiciona o arroz de risoto. Vamos mostrar aqui para o nosso cinegrafista, para ele dar um zoom. Você dá daí? Ele vai dar um zoom. Esse tipo de arroz de risoto, gente, não pode ser o arroz comum, ele tem que ser um arroz próprio para risoto. Tem vários supermercados e tal. Ele é o arroz arbóreo ou o arroz carnaroli, que é um arroz específico para essa receita italiana. Então, depois a gente refoga a cebola, joga esse arroz, dá uma refogada nesse óleo quente para quebrar a capa de amido do arroz. Não pode ser lavado, tá? Para quebrar a capa de amido do arroz e deixar ele soltar o amido para a receita ficar cremosa, né? Aí a gente adiciona um pouquinho de vinho e vai adicionando caldo até ele ficar pronto, tipo de 15 a 20 minutos depois. Hoje eu resolvi
puxar um caminho mais rápido, mas que também dá um resultado bem legal. A primeira coisa que a gente tem que sacar é o seguinte, proporção. Então, para cada quantidade de arroz, então vamos chamar isso aqui, por exemplo, de xícara. Para cada xícara de arroz, você vai ter que colocar 2,5 xícaras de água, ou seja, 2,5 vezes a quantidade de água, tá? Na verdade, não seria água, não, seria caldo. Então, eu tenho aqui o equivalente a 2 potinhos desse aqui e meio de água quente. Eu vou pegar nessa água quente e vou dissolver 1,5 cubo de caldo de legumes. Poderia ser caldo de frango também. Nessa receita aqui, jamais caldo de carne, tá? Não tem nada a ver, a gente está fazendo aqui uma receita que não tem nenhum animal, que a única coisa que a gente tem aqui é queijo, que a gente vai usar, tá? Então, não teria nada a ver a gente usar carne vermelha aqui, até porque a gente está fazendo um risoto de shiitake, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no shiitake. O shiitake é um cogumelo de origem asiática, né? Principalmente Japão. E a gente já tem aqui o shiitake cortadinho, que é uma excelente fonte de proteína vegetal. Esse vai ser o principal sabor do nosso shiitake. Eu quero dar um toque assim, bem mediterrâneo, né? Então eu vou usar um pouquinho de alcaparra, tá? Que é esse frutinho aqui típico da região do Mediterrâneo mesmo, ali pela Itália e tal. Um pouquinho de queijo parmesão, ok? Creme de leite poderia ser manteiga para a gente aumentar a cremosidade. Tem basicamente aqui o que? Uns 150 gramas de creme de leite. Então vamos dissolvendo aqui, ó, nosso caldo de legumes na água quente. Já está completamente dissolvido, tá? Então vamos pegar aqui uma panela de pressão. Vamos trocar aqui, colocar esse ingrediente para cá. Esse ingrediente não, essa panelinha para cá. Vamos pegar um pouco de óleo. Opa, ao vivo essas coisas acontecem. Um pouquinho de óleo. Vamos colocar no fundo da panela de pressão. Como a panela é alta, gente, nesse momento não dá para o telespectador acompanhar, porque efetivamente a altura da panela, só se a gente tivesse uma câmera aqui debaixo da coifa, aí não rola. Mas basicamente, uma vez que a gente colocar os ingredientes ali, né, não tem, como é que eu posso dizer, não tem mistério, a gente vai dar o tempo necessário ali para fazer o cozimento, que vai ser somente 7 minutinhos, nada mais do que isso. Então vamos começar o processo, o óleo ali já começou a esquentar, então eu vou jogar o arroz e lembrar para você, por que a gente não pode lavar o arroz? Porque aí vai perder o amido, e nessa receita a gente precisa do amido do arroz para tornar o risoto cremoso, tá? Então, nesse momento, a gente vai mexer aqui para fazer o quê? Esse calor do óleo vai quebrar a capa externa do arroz e vai começar a soltar o amido aqui dentro, tá? Hoje a gente não vai usar vinho. A gente não vai usar vinho. Quebrando aqui a capa de arroz, do arroz arbóreo ou carnaroli, que você encontra nos supermercados da cidade, sem dificuldade nenhuma. Agora nós vamos colocar aquela quantidade de caldo que eu falei para vocês, que seria 3,5 vezes. Deixa eu dar uma dissolvida melhor aqui, que não ficou do jeito que eu queria, não. Mas na pressão, quando a gente mexer, vai acabar de dissolver. Então, 2,5 vezes a quantidade em relação ao arroz, tá? Em relação ao arroz. Vamos dar uma mexidinha aqui. Aí lembra que eu falei para vocês, segundinhos atrás, que eu queria dar um toque mediterrâneo? Então a gente vai colocar aqui a alcaparra, tá? Colocamos a alcaparra. E também eu vou usar aqui um macete muito legal, tá?
Pode mostrar aqui, Charles? Um macete bem bacana, que é um tempero para paella. Em espanhol, a gente, quando tem LL, a gente pronuncia com som de J, né? Então, a paella é aquele prato espanhol que a gente faz com arroz também, mas não é esse mesmo tipo de arroz que a gente está usando hoje. Aqui no Brasil, a gente usa muito arroz parborizado para isso. E a gente bota frutos do mar lá, um caldo de frutos do mar, e a gente normalmente usaria açafrão. O açafrão de verdade, não é o açafrão da terra que a gente vai usar hoje não, que é o cúrcuma. Mas aqui tem um pouquinho de açafrão de verdade. Então, esse tempero você encontra no supermercado também, mas tem lá na feira do Bom Pastor lá tem o Box 3 do Flamínio, que é uma loja que vende cogumelos, vende queijo, e aí vende esse tempero também. Esse tempero ele vai dar um toque bem alaranjado à nossa receita e ele vai dar um sabor diferente no nosso risoto de shiitake, né? Bom, vamos dar outra misturadinha, já está com uma cor bem bacana, tá? O sabor vai ficar completamente diferente do que seria um sabor tradicional, tá, gente? Bem diferente mesmo. Agora vamos colocar o shiitake, tá? Uma bandejinha de shiitake, caiu para fora, pula para dentro. E vamos dar uma misturada, tá? Todos os ingredientes misturados. Um toquezinho de marca do sabor. Gente, essa marca sai de Friburgo para todo o Brasil. Um pouquinho de açafrão da terra, que a gente chama de cúrcuma. Tá? E aqui a gente tem, olha só, com moedor, olha que bacana. A gente tem um pouquinho de tempero picante, que seria pimenta do reino, pimenta calabresa e um pouquinho de sal rosa. Vamos dar uma moedinha aqui. Essa linha de sal rosa deles está demais, está muito boa, realmente. Só um pouquinho, não demais, marca do sabor. Agora a gente vai tampar a panela de... Essa panela de pressão aqui é meio da NASA, né? A gente tem que fazer um curso para... Toda vez que eu gravo o Clube da Cozinha, eu apanho. Aí, garota! Panela de pressão ligada. Vamos deixar a bichinha pegar vapor, né? Chegar aos 100 graus e começar a soltar, pegar pressão efetivamente, né? Aliás, gente, vocês sabiam da onde vem a panela de pressão? Quem inventou? Quem inventou a panela de pressão foi nossa, que palavra difícil. Montanhista, ainda bem que não é triplex. Um montanhista chamado Papin. Ele subia muito montanha e tal. E eu não sei se vocês sabem, quando o ar é mais rarefeito, quando a pressão atmosférica ela é menor, o ar é mais rarefeito, né, vamos dizer assim, o ponto de fervura da água, o ponto de ebulição, ele é mais baixo. Então, uma montanha dessa muito alta, de repente a água só ferve a 85 graus, ela já começa a ferver a 85 graus, digo. Então, o que acontece? Não chega a 100 graus, ele não conseguia cozinhar os alimentos. Aí ele parou para pensar, bom, se eu fizer uma panela com uma válvula, né, e essa panela ela não deixa o ar escoar, o vapor escoar, só quando atingir uma determinada pressão é que o vapor vai sair pela válvula de segurança. Com isso, ele conseguiu mais do que ele queria. Então, aqui no Brasil hoje, em termos práticos, com a qualidade das panelas de pressão que a gente tem, a gente consegue elevar, atrasar a temperatura de ebulição, né? Então, essa água chega sem ferver numa temperatura de 115 graus. Com esses 15 graus que a gente ganha, cozinha em muito mais tempo. Por exemplo, tenta fazer um feijão preto, cozinhar um feijão preto numa panela comum e olha o tempo que você faz numa panela de pressão, para você ver como é que 15 grauzinhos que a gente ganha usando uma panela de pressão é muita coisa, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um passe de mágica agora, que é quando eu estalo o dedo, né? E a gente avança na linha do tempo aí, para a gente não ter que esperar esses 7 minutos de cozimento. Acabei de estalar o dedo, já vou aparecer eu aqui de novo, completando a receita, ok? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom, passados os 7 minutos, agora a gente abriu a panela de pressão, vamos jogar aqui dentro o creme de leite, poderia colocar um pouquinho de manteiga também, hoje nós vamos só de creme de leite e
Opa, barulhinho. Um pouquinho de queijo parmesão para a gente trabalhar o sabor. Essa última etapa do risoto, né, a gente entra sempre com um meio lácteo ou uma alternativa para o lácteo, por exemplo, leite de coco, né? O pessoal vegano aí pode usar um leite de castanha do Pará. E a gente dá essa cremosidade aqui no risoto, né? A gente mistura esses ingredientes, dá essa cremosidade. Agarrou um pouquinho no fundo. Então, em casa, quando você for fazer, em vez de botar 2,5 quantidade de água, como eu falei aqui, vamos adaptar a receita, você pode colocar 3 vezes a quantidade de água. E aqui, não, vamos usar uma concha. E aqui eu tenho um esquema muito legal, cara, que é o prato de risoto, porque risoto ele meio que escorre às vezes e tal. Então, os italianos, quando fazem alta gastronomia, eles trabalham o prato. Esse é um prato próprio para risoto, tá vendo? Ele tem, deixa eu lá virar para ele. Isso, ele tem um fundo, né? Dá para ver aqui assim. E o risoto vai ficar contido nesse meio aqui. Então vamos pegar um patacão, como eu diria, de risoto. Fazer uma porção bem bacana. Até porque vai ser meu almoço, né, gente? Vamos colocar aqui. Sem sujar a beirada, tá? Agora a gente coloca um pouquinho de queijo parmesão por cima. Se tivesse um maçarico aqui, ainda dava uma maçaricada nesse queijo parmesão, fica bem legal. Um pouquinho de queijo parmesão, não muito. E umas alcaparrazinhas aqui por cima, só para dar um visual bacana aqui no prato de risoto, que a gente tem que ter um pouquinho de cor, né? Podia até ter colocado uma pimentinha em biquinho, que ia dar um toquezinho vermelho, né? Então, tá vendo, gente? Em 10 minutos, no total, você prepara um risoto, tendo os ingredientes em casa, já é uma receita coringa para você. Olhando para a câmera de lá agora, beleza? E o Clube da Cozinha fica por aqui, sempre de bem com a vida. Pera aí, nós estamos ao vivo aqui, então é uma parada diferente. Vou voltar para aquela câmera de lá, que está mais torta para cá, então vou ficar mais aqui. E agora, meu cinegrafista, esqueci que a gente está ao vivo hoje, que não está editando, pré-vivo que a gente chama, né? Meu cinegrafista vai dar um zoom aqui no prato, né, para o pessoal em casa dar uma olhada, né? Pô, não dá para dar um zoom melhor que esse não, maluco? Aí, tá vendo? Tá nosso prato de risoto, agora você conseguiu ver. Agora eu volto para a câmera de cá, tá vendo? Estou na câmera de cá e agora ele vai vir para mim. Tá vendo? TV Zoom assim é mágico. Você pega, você cozinha, você fala, faz propaganda e ainda dirige o cara da técnica e o cinegrafista, porque agora eu vou olhar para lá e fechar o programa. Ó. Então, a gente fica por aqui com esse programa de Bem com a Vida. Um beijo, até semana que vem. Cadê a vinheta? Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.